Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito tributário. O assunto do dia é tributos em espécies. Vamos falar sobre suas correntes doutrinárias, sobre a determinação da natureza jurídica de um tributo, sobre os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pelas correntes de definição, a gente tem algumas correntes, as mais importantes aqui. A gente tem a bipartida, a tripartida, a quadripartida e a quinquipartida. A corrente bipartida, também chamada de dualista ou bipartite, bipartida, dualista ou bipartite, ela divide os tributos entre impostos e taxas. Então, para essa corrente, só existem esses dois tipos de tributos, impostos ou taxas. Impostos sendo os tributos vinculados e taxas sendo, impostos sendo os tributos não vinculados e taxas sendo os tributos vinculados. Então, para essa corrente, tudo que é tributo não vinculado, não está vinculado a uma atuação estatal, é imposto. E tudo que é tributo vinculado a uma atuação estatal é taxa. Essa é a corrente bipartida. Existe a corrente tripartida, adotada no CTN, o Código Tributário Nacional, que divide os tributos em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, para o CTN, só existem essas três espécies tributárias. Os impostos, que são os tributos não vinculados, as taxas, que são os tributos vinculados a uma atuação estatal, e a contribuição de melhoria, que é um tributo que está vinculado ao acréscimo patrimonial gerado por uma obra pública. A gente vai falar mais sobre ele no futuro. Há também na doutrina a chamada corrente quadripartida, quadripartite ou tetrapartite. Essa corrente divide os tributos em impostos, taxas, contribuições, de uma forma geral, e os empréstimos compulsórios. E, finalizando, a corrente quinquipartida ou pentapartida. Essa corrente foi adotada pelo STF. E, para o STF, essa foi a corrente adotada pela nossa Constituição de 88, que divide os tributos em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E é de acordo com essa corrente que a gente vai estudar os tributos em espécie, corrente quinquipartida. Para a determinação da natureza de um tributo, o que é preciso? De acordo com o CTN, só olhando o fato gerador. Olhando o fato gerador de um tributo, a gente vai saber se ele é, que espécie ele é. E como eu disse, para o CTN, que adota a teoria tripartida, é só olhar para o fato gerador que a gente vai saber se ele é um imposto, se ele é uma taxa ou se ele é uma contribuição de melhoria. Para o CTN, se o fato gerador for manifestação de riqueza, de algum tipo de riqueza, será um imposto. Se o fato gerador for um exercício de poder de polícia ou a prestação de um serviço público, será uma taxa. E se o fato gerador for o acréscimo patrimonial gerado por uma obra pública, será uma contribuição de melhoria. Só isso. Já para a Constituição de 88, a Constituição ela diz que para determinar a natureza de um tributo, natureza jurídica de um tributo, precisamos olhar para o fato gerador e para a sua base de cálculo também, não só o fato gerador. E é aí que a gente cai na teoria quinquipartida ou quinquipartite. Vamos começar falando dos impostos. O que são os impostos e quais são as suas regras gerais? Como eu disse, o imposto é, por excelência, o tributo não vinculado. Tributo não vinculado. Ele não está vinculado à atuação estatal nenhuma. Não está vinculado a nenhum ato do Estado. Não está. E também a sua arrecadação não é vinculada. Ou seja, o dinheiro que o Estado arrecada com os impostos não é vinculado a obra pública, serviço público, não. Ele vai para o bolo do orçamento, chamado bolo do orçamento. E depois, esse dinheiro vai ser dividido nas leis orçamentárias, no PPA, na LDO e na LOA, para a atuação estatal. Mas o imposto, diferente da taxa, ele
tem arrecadação não vinculada, diferente da contribuição de melhoria, melhor dizendo, porque a taxa ela pode ter arrecadação vinculada ou não. A contribuição de melhoria, ela tem arrecadação vinculada sempre. Tem a arrecadação vinculada àquela obra pública. E o imposto, como eu disse, é um tributo não vinculado. Não está vinculado a nenhuma atuação estatal. Paga-se imposto porque manifestou-se riqueza. Se você manifestou riqueza, você tem que pagar imposto. Então, o imposto é gerado pela manifestação de riqueza. Se você manifestou riqueza, se você demonstrou que teve riqueza naquele período, você tem que pagar imposto, porque de acordo com o contrato social estabelecido na nossa sociedade, há uma solidariedade social, uma solidariedade de todos os indivíduos para a construção da nossa sociedade, para o suporte de cada indivíduo. A criação dos impostos pode ser feita por cada ente deve criar o seu imposto. E os impostos, eles são criados pela Constituição? Não. A Constituição só autoriza a criação dos impostos. A Constituição não cria imposto nenhum. Ela só diz quais impostos podem ser criados por cada ente federativo. A maioria dos entes federativos já criou seus impostos, já instituiu os seus impostos, mas nós temos um imposto que nunca foi criado, que nunca foi instituído. Está autorizado pela Constituição Federal e não foi criado, não foi instituído até hoje. Você já deve saber qual é, que é o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas não foi criado, não foi instituído até hoje. Ele está autorizado pela Constituição, mas a União optou por não instituí-lo até o momento. Para a criação dos impostos, então, como eu disse, cada ente pode criar o seu, mas é preciso uma lei complementar para as normas gerais dos impostos. Essa lei complementar já existe? Existe sim, é o CTN. O CTN ele não nasceu como uma lei complementar, mas ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como uma lei complementar. Então essa lei complementar de normas gerais dos impostos é o nosso CTN. O imposto, então, ele está vinculado à capacidade contributiva. A capacidade contributiva é trazida na Constituição como obrigatória para os impostos. Ela diz lá, sempre que possível, os impostos observarão a capacidade contributiva. Então, quem tem mais capacidade de contribuir, contribui com mais. Quem tem menos capacidade de contribuir, contribui com menos. É por isso que o imposto de renda ele tem aquelas faixas de alíquota. E a faixa de isenção e as faixas que vão subindo até os 27,5% de imposto de renda que se paga no Brasil. Então, é por isso, pela capacidade contributiva, que é obrigatória para os impostos, mas é facultativa para as taxas. A doutrina ensina que a capacidade contributiva é facultativa para as taxas. E quais são os impostos de competência privativa? Os impostos de competência privativa são os da União, os do Estado ou Distrito Federal e os do município ou Distrito Federal. Observamos aqui que o Distrito Federal pode instituir impostos estaduais e impostos municipais, porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. A União pode instituir quais impostos? O imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IPI sobre produtos industrializados, o IOF sobre operações financeiras, o ITR sobre a propriedade territorial rural e o IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas. O Estado pode instituir o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão, causa-morte ou doação, o IPVA, que é o imposto sobre veículos automotores, e o ICMS, sobre circulação de mercadorias, serviços, comunicação e vários outros que compõem o ICMS. E o município, Distrito Federal, pode instituir o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o IPTU, sobre propriedade territorial urbana, e o ITBI, sobre transmissão de bens imóveis. Nós vamos ver lá na frente a diferença entre o ITBI e o ITCMD. São impostos que às vezes confundem. Mas, começando a diferenciá-los aqui, o ITBI é do município, o ITCMD é do Estado. O que é a competência residual para os impostos? Nós vimos que a competência privativa é essa competência de que cada ente pode instituir os seus impostos. Mas o que é a competência residual? A competência residual é aquela da União. A União
pode instituir outros impostos não previstos na Constituição. É o que se chama de competência residual. E o que ela precisa para isso? Ela precisa de uma lei complementar, não pode ser por lei ordinária ou medida provisória, tem que ser por lei complementar. Esses novos impostos têm que ser não cumulativos, ou seja, tem que observar a regra da não cumulatividade. Em cada fase da sua cobrança, na cadeia de consumo, ele tem que abater o que já foi pago na fase anterior, e a base de cálculo e o fato gerador desses novos impostos tem que ser diferentes dos impostos já criados. Base de cálculo e fato gerador diferente dos impostos já criados. Ok? Isso aqui é importante. E o que é a competência extraordinária para os impostos? Competência extraordinária. Também é da União. A União pode criar, em caso de guerra externa, qualquer imposto, qualquer. E é qualquer mesmo. Ela pode criar um imposto igualzinho o ICMS do Estado. Ela pode criar um imposto igualzinho o ISS do município. Qualquer imposto, em caso de guerra externa. Aqui, a bitributação é autorizada. A União pode criar um imposto, inclusive, igual ao imposto de renda, que já existe da União. Ela pode. Em regra, isso aqui não pode existir. Não é autorizada a bitributação. Cobrar 2 vezes o mesmo fato gerador pelo mesmo ente federativo. Isso aqui não é permitido. Mas em caso de guerra externa, na competência extraordinária para impostos, a União pode fazer isso sim. E sobre as taxas? O que a gente tem para falar sobre as taxas? Primeiro, a gente tem que diferenciar taxa de preço público. Qual é a diferença entre taxa e preço público? Começando que a taxa é um tributo. O preço público não é tributo. O preço público é uma receita originária, enquanto a taxa é uma receita derivada. Como a gente falou no resumo anterior, a receita originária é aquela que se origina no próprio patrimônio do ente federativo, enquanto a receita derivada é aquela que se origina no patrimônio dos particulares. O Estado vai lá no patrimônio do particular e retira os recursos que ele precisa. Aqui não, no preço público não. O preço público também é chamado de tarifa. O preço público está submetido a um regime jurídico de direito privado, enquanto a taxa está submetida a um regime jurídico de direito público. O preço público ele tem um vínculo contratual com o particular. O particular ele escolhe se quer pagar ou não aquele preço público. Já a taxa tem um vínculo legal, um vínculo compulsório. O particular não escolhe se quer pagar ou não a taxa. Ele tem que pagar se usar aquele serviço ou em razão do poder de polícia. O sujeito ativo do preço público pode ser uma pessoa de direito público ou privado. Já na taxa, o sujeito ativo só pessoa jurídica de direito público. E no preço público, a utilização só pode ser efetiva do serviço público. Só se paga preço público se utilizar efetivamente do serviço público. Já na taxa, não. Na taxa, é possível cobrar a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público. Efetiva ou potencial. Então, essas são as diferenças de preço público para taxa. Vamos lembrar que o STF definiu que, regra geral, o pedágio, aquele valor que se paga de pedágio nas vias públicas, as concessionárias, aquele valor, em regra, é um preço público, é uma tarifa, tem natureza de preço público, não tem natureza de taxa, ok? Então a taxa, como eu falei anteriormente, é um tributo vinculado, chamado tributo retributivo ou contraprestacional. Retributivo ou contraprestacional. Por quê? Está retribuindo uma atividade estatal. Ele é vinculado a uma atividade estatal. Paga-se taxa porque existe uma atividade estatal em contrapartida àquele tributo que se está pagando. A competência para instituir taxa é do ente que presta o serviço ou o poder de polícia. E também há a chamada competência residual para taxas. O que é a competência residual para taxas? Funciona assim. Cada ente federativo, União e município, tem as suas atribuições materiais, o que elas devem fazer, União e municípios. Já os estados não. Tudo que
não é de competência da União, competência material da União, e não é de competência material dos municípios, é competência residual dos estados. Então, todos os serviços públicos que não são de competência da União e não são de competência dos municípios, são de competência dos estados. Logo, diz-se que o Estado tem competência material residual, conforme o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. E se o Estado tem competência material residual para os serviços públicos, ele tem competência material residual para as taxas, porque a taxa é a cobrança vinculada ao serviço público. E é isso que se chama a competência residual para taxas. Ela é dos estados. Quais são as espécies de taxa que existem? Existem as taxas de polícia e as taxas de serviço. A taxa de polícia pode ser taxa de localização ou taxa de funcionamento. Taxa de localização é aquela que o particular paga para se localizar, para instalar o seu comércio, por exemplo, uma taxa de localização. A taxa de funcionamento é aquela taxa que ele paga periodicamente para continuar funcionando. São as chamadas taxas de polícia. Segundo o STF, a taxa de polícia ela deve ser paga pelo exercício regular e efetivo do poder de polícia. Só que esse exercício do poder de polícia pode ser presumido. Como assim? Eu tenho que pagar taxa e eu só posso ser obrigado a pagar uma taxa se houver o exercício regular e efetivo do poder de polícia. Mas pode existir o exercício presumido? Sim, se existir aquele órgão fiscalizador. Mesmo que o órgão fiscalizador não vá durante aquele ano, no seu empreendimento comercial, por exemplo. Você tem um empreendimento comercial que tem que ser fiscalizado por um órgão, Anvisa, por exemplo. Aí você paga a taxa da Anvisa para ser fiscalizado. Mesmo que o fiscal da Anvisa não vá no seu comércio fiscalizar durante aquele ano inteiro, mas se existe o órgão fiscalizador, se ele está em funcionamento, você é obrigado a pagar taxa, porque é o exercício presumido do poder de polícia, segundo o STF. E também existem as taxas de serviço. As taxas de serviço. Quais são os elementos mínimos das taxas de serviço? O serviço prestado ou posto à disposição da população. Ele tem que ser prestado ou posto à disposição da população. Aceita-se a utilização efetiva ou potencial. E o serviço tem que ser específico e divisível. Quanto à utilização efetiva ou potencial, se ela for potencial, tem que ser um serviço de utilização compulsória. Por exemplo, o recolhimento de lixo domiciliar. Esse exercício é potencial. A pessoa pode não utilizar, pode pegar o seu lixo e jogar lá levar lá até o local de destinação do lixo. Mas se há o serviço de coleta de lixo domiciliar, se passa o caminhão, a utilização é compulsória. A utilização é potencial, então pode-se cobrar taxa. E o serviço tem que ser específico ou divisível. Só mais uma observação aqui. Para a emissão de guia ou carnê, não é possível a instituição de taxa. Okay? O STF já definiu isso. Emissão de guia ou carnê. Não é possível instituir taxa para isso. E o serviço tem que ser específico e divisível. A doutrina diz que para que o serviço seja específico e divisível, deve respeitar a frase eu te vejo e tu me vês. Eu te vejo e tu me vês. Ou seja, o Estado vê quem é o indivíduo a quem ele está prestando aquele serviço, e o indivíduo vê que o Estado está prestando aquele serviço. Eu te vejo e tu me vês. A súmula vinculante 19, ela definiu que a taxa de lixo, como eu disse, a coleta de lixo domiciliar, é constitucional, porque é um serviço público uti singuli, ou seja, é um serviço divisível. É um serviço que pode ser verificado a quem está sendo prestado. A súmula vinculante 41, ao contrário, já definiu que o serviço de iluminação pública
não pode ser instituído, não pode ser cobrado por meio de taxa. Por quê? Porque ao prestar um serviço de iluminação pública, não é possível verificar a quem se está prestando aquele serviço individualizadamente. O serviço não é específico e não é divisível, é um serviço uti universi. Esses serviços uti universi, prestados de forma geral à população, eles têm que ser remunerados por impostos ou contribuições. Foi aí que surgiu a chamada CIP ou COSIP, que é a contribuição para a iluminação pública, que está previsto na Constituição atualmente. E, por fim, também a chamada taxa de incêndio. Taxa de incêndio foi declarada inconstitucional pelo STF, porque não é um serviço específico e divisível. E a base de cálculo da taxa? Qual é a base de cálculo da taxa? A base de cálculo, para a Constituição Federal, ela deve ser diferente dos impostos, diferente da base de cálculo dos impostos. Já para o CTN, tanto a base de cálculo quanto o fato gerador têm que ser diferentes dos impostos. Vamos lembrar que a súmula vinculante 29 definiu que é constitucional a adoção de elementos da base de cálculo dos impostos. Se a base de cálculo não for exatamente igual à do imposto, mas tiver elementos da base de cálculo de algum imposto, é possível sim. Então, a adoção de elementos de base de cálculo de impostos é possível para a taxa. A súmula 667 do STF declarou inconstitucional a taxa judicial sem limite de valor da causa. Então, vamos lembrar isso. A taxa judicial sem limite no valor da causa é inconstitucional, porque ela deixa de ter esse caráter contraprestacional, esse caráter retributivo. A súmula 595 do STF, ela também declara inconstitucional a taxa de conservação das estradas que tem base de cálculo igual à do ITR. Por quê? Porque ela viola justamente isso aqui que a Constituição prevê, que ela deve ser a base de cálculo de uma taxa tem que ser diferente dos impostos. Por isso, a súmula 595 declarou inconstitucional a taxa de conservação de estradas que tem a base de cálculo igual à do ITR. E a súmula 665 do STF declarou constitucional valores fixos com grandezas como referências que seriam base de cálculo de impostos. Esses são os assuntos mais importantes das taxas. Então a gente passa agora para qual espécie tributária? Para as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria. A contribuição de melhoria, ela pode ser instituída tanto pela União, Estado, Distrito Federal ou município. Quem prestar a obra pública pode cobrar contribuição de melhoria. Ela é um tributo vinculado. Por quê? Porque está vinculado a uma obra pública que decorra a valorização imobiliária. O Estado, a União, o Distrito Federal ou o município prestou uma obra pública, fez uma obra pública, e dessa obra pública, alguns imóveis daquela localização se valorizaram. E essa valorização é o fato gerador da contribuição de melhoria. Qual é a base de cálculo da contribuição de melhoria? É justamente esse valor acrescido. É a diferença entre o valor do imóvel antes da obra pública e depois da obra pública. E ela tem alguns limites. Quais são os limites para a contribuição de melhoria? De acordo com a doutrina, tem dois limites, o limite total e o limite individual. O limite total é o valor total da obra. Então, a contribuição de melhoria cobrada de todas as pessoas ali daquela região não pode exceder o valor total da obra. E o limite individual é o valor do acréscimo que ocorreu no imóvel. Se o imóvel valia 100 mil, passou a valer 110 mil, o ente federativo não pode cobrar 20 mil de contribuição de melhoria. Não. O máximo que ele poderia cobrar é os 10 mil do acréscimo do valor do imóvel da obra. Okay? Esse é o limite individual. Tem esses dois limites. No CTN, existe uma regra diferente para estabelecimento dos limites. De acordo com o CTN,
tem que existir uma lei que define a parcela da obra que vai ser remunerada pela contribuição de melhoria. Essa lei tem que trazer fatores de valorização, ou seja, dizer em quais áreas aquela obra valorizou 10%, em quais áreas ela valorizou 15%, 20%, ou seja, como foi essa diferença de valorização naquela área. Mas existe uma crítica doutrinária que diz que com essa regra do CTN não se garante o limite individual, para a contribuição de melhoria. Então a doutrina critica bastante essa regra, por isso que ela traz essa regra do limite total e do limite individual. Ok? Essa é a contribuição de melhoria. Empréstimos compulsórios. O que são os empréstimos compulsórios? É justamente o que o nome diz. É um empréstimo que a União, somente a União, toma do particular compulsoriamente. Ela toma do particular, ela retira um dinheiro do particular de forma provisória, dizendo exatamente qual é o prazo que ela vai ficar com aquela verba e qual é a condição de resgate daquela verba que ela tomou emprestado do particular. Então, só a União pode fazer isso, precisa de lei complementar para isso, e essa lei complementar tem que prever o prazo e as condições de resgate. A receita do empréstimo compulsório é vinculada. É vinculada a quê? A alguns casos que a gente vai ver. E ela é um tributo vinculado, o empréstimo compulsório é um tributo vinculado, ou seja, tem que estar vinculado a alguma prestação estatal, aqui depende de lei. Pode ser ou pode não ser. Até hoje, nenhum empréstimo compulsório foi tributo vinculado, não. E quais são os casos possíveis para instituir empréstimo compulsório? Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência e investimento público, urgente e relevante. Em caso de calamidade pública ou guerra, nesses dois casos daqui de cima, não precisa respeitar a anterioridade e nem a noventena. Ou seja, a União pode instituir um empréstimo compulsório hoje e cobrar amanhã. Não respeita a anterioridade, ou seja, não precisa esperar o próximo exercício financeiro, não precisa esperar ano que vem, e também não respeita a noventena, não precisa esperar 90 dias para cobrar. Pode instituir hoje e cobrar amanhã, nesses dois casos aqui, calamidade pública e guerra externa ou sua iminência. Já para o investimento público, não. Para o investimento público, o Estado, melhor dizendo, a União, deve respeitar a anterioridade, mas não precisa respeitar a noventena. Ou seja, se a União instituir um empréstimo compulsório dia 31 de dezembro, ela pode cobrar dia 1º de janeiro. Não precisa esperar os 90 dias. E quanto às contribuições especiais? Aqui a gente tem a COSIP, as contribuições corporativas, as CIDs, as contribuições sociais. A competência para as contribuições especiais é de quem? É da União, salvo em um caso. Qual é esse caso? Dos servidores, previdência dos servidores. Para a contribuição previdenciária dos servidores, os entes federativos podem instituir, ou seja, município pode instituir para os servidores municipais a previdência, a contribuição previdenciária, o Estado pode instituir para os servidores estaduais a competência, ele tem competência para a contribuição previdenciária dos seus servidores. Então, em regra, a União, salvo, nesse caso, contribuições previdenciárias dos servidores públicos. Ok? Começando com as contribuições sociais. Contribuições sociais, elas são 3, em regra geral. Elas são as contribuições sociais gerais, as outras contribuições sociais e as contribuições para a Seguridade Social. As contribuições para a Seguridade Social são aquelas que têm que ir para a Seguridade, e elas precisam de lei ordinária ou medida provisória. Lei ordinária ou medida provisória pode instituir essas contribuições para a Seguridade Social. Elas respeitam a noventena, não respeitam a anterioridade, e não importa quem cobra a contribuição social para a Seguridade Social, não importa. O que importa é o destino, que é a Seguridade.
As outras contribuições sociais, elas também são para a Seguridade, elas precisam de lei complementar e elas são residuais, ou seja, elas não podem ser as contribuições que já estão instituídas, as gerais e a Seguridade Social. As outras, elas são residuais. Só que elas precisam de lei complementar. Assim como os impostos residuais, lembra que precisam de lei complementar para que a União institua, aqui a União também precisa de lei complementar para instituir as outras contribuições sociais. E elas também têm que ser não cumulativas e devem ter base de cálculo e fato gerador diferente das outras contribuições. Não é dos outros tributos, não é dos outros impostos. Lembra que lá nos impostos residuais, os impostos residuais têm que ter base de cálculo e fato gerador diferente de outros impostos. Aqui, contribuições sociais, as outras contribuições sociais têm que ter base de cálculo e fato gerador diferente de outras contribuições. São esses os 3 requisitos: lei complementar, não cumulatividade e base de cálculo fato gerador diferente de outras contribuições. E as contribuições sociais gerais? Contribuições sociais gerais. Essas aqui respeitam a anterioridade. Diferente das para a Seguridade Social, que não respeitam a anterioridade, mas respeitam a noventena. Aqui as contribuições sociais gerais respeitam a anterioridade, ou seja, só podem ser cobradas a partir do exercício seguinte ao que foram instituídas. Elas podem ser instituídas por lei ordinária ou medida provisória. Elas são destinadas aos demais fins sociais, ou seja, não são para a Seguridade, são para os demais fins sociais. E temos alguns exemplos delas. Quais são? O salário educação. Salário educação é uma contribuição social geral. As contribuições sociais gerais atípicas, que são o 10% do FGTS sobre a despedida sem justa causa e o 0,5% mensal em 60 meses, que foi uma contribuição provisória trazida. E também as contribuições para o Sistema S. Lembra daquele SESI, SENAI, SENAC? Esses são o chamado Sistema S. Sistema S. Elas são consideradas contribuições sociais gerais. Há uma divergência doutrinária se elas seriam contribuições corporativas. Mas a doutrina entende que são contribuições. O STF, na verdade, né, o STJ entende que elas são contribuições sociais gerais, exceto a contribuição para o SEBRAE. A contribuição para o SEBRAE é uma CID, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, é uma CID. Então aqui a gente divide, de acordo com a jurisprudência, as contribuições para os conselhos, ou seja, Conselho de Medicina, Conselho de Enfermagem, Conselho de Engenharia, Arquitetura. As contribuições para os conselhos são as chamadas corporativas. As contribuições, a contribuição para o SEBRAE é uma CID, e as contribuições para os demais do Sistema S são contribuições sociais gerais. Então aqui, contribuições sociais gerais, Sistema S. Então vamos falar da CID. A CID é a chamada contribuição de intervenção no domínio econômico. Só a União pode instituir por lei orgânica ou medida provisória, e elas têm caráter extrafiscal. O que é isso? O caráter delas é regulatório. Através da CID, por meio da CID, a União pretende regular alguma coisa no domínio econômico. Ela pretende modificar de alguma forma a economia. Ela não pretende arrecadar com CID. A CID não é para arrecadar. Ela não tem caráter fiscal. Ela tem caráter predominantemente extrafiscal. Mexer na economia. Ela pretende indicar, pretende influenciar os players econômicos de alguma forma. Por isso que ela é chamada contribuição de intervenção no domínio econômico, é a CID. E como eu falei, a contribuição para o SEBRAE é considerada uma CID, uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Tem também as contribuições corporativas, como eu falei. A União institui e elas têm caráter parafiscal. Por que elas têm caráter parafiscal? Porque depende o destino é que é importante. Qual é o destino? São as entidades de fiscalização profissional. Entidades de fiscalização profissional. O Conselho de Medicina, Conselho de Enfermagem, Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura,
os conselhos profissionais, são as entidades de fiscalização profissional, salvo a OAB. Aqui é importante observar que isso sempre cai nas provas. A OAB, a mensalidade, a anualidade, melhor dizendo, da OAB, ela não é considerada uma contribuição corporativa, diferente de todos os outros entes. Por quê? Porque os outros entes são considerados autarquias profissionais, tem natureza de autarquia. A OAB não. A OAB, como ela tem previsão constitucional, ela é uma atividade, ela é uma organização essencial à justiça, ao poder judiciário. Ela não faz parte do poder judiciário, mas ela é essencial à justiça. Ela, por exemplo, é legitimada para propor a ADI, Conselho Federal da OAB. Então, ela tem funções diferentes das outras. Então, a contribuição para a OAB não é considerada uma contribuição corporativa, não é considerada um tributo. Logo, a cobrança da contribuição da OAB, a cobrança desse valor que se paga à OAB, ele é cobrado por execução de acordo com o processo civil e não execução fiscal. Já as contribuições corporativas dos outros conselhos são cobrados por execução fiscal. Essa é uma grande diferença. A cobrança da OAB tem que ser pelo CPC. Não é considerada uma autarquia federativa. E a contribuição sindical? A contribuição sindical, ela deixou de ser tributo. Pela Lei 13.467 de 2017, ela extinguiu a obrigatoriedade da contribuição facultativa. A contribuição da contribuição sindical, ela passou a ser facultativa. Então, ela não é mais tributo. A contribuição sindical não é mais uma contribuição corporativa, não é mais tributo. E, para finalizar, a chamada CIP ou COSIP, a contribuição para iluminação pública, contribuição social para iluminação pública. É de competência dos municípios. A arrecadação é vinculada à iluminação pública, ou seja, o dinheiro que se arrecada com a COSIP tem que ir para a iluminação pública. E a lei instituidora deve prever a base de cálculo e os seus contribuintes. Qual é a base de cálculo e quem são os contribuintes da COSIP? Há críticas doutrinárias nessa COSIP aqui. O STF já declarou a sua constitucionalidade, reconhece que ela é um tributo sui generis, mas a doutrina critica bastante a sua natureza jurídica. Essa COSIP seria uma taxa? Seria um imposto? O que seria? E quem seriam os contribuintes dessa contribuição, já que ela é iluminação pública? E o custeio? Essa arrecadação é vinculada à iluminação pública, mas o serviço já foi prestado. Esse custeio vai para onde? Então, a doutrina tem essas questões, a doutrina critica bastante a criação da COSIP, mas, para fins de provas e concursos, devemos lembrar que o STF já entendeu constitucional e não tem nenhum problema com a instituição da chamada CIP ou COSIP, a contribuição da iluminação pública. Ele declarava inconstitucional as taxas, a taxa para a iluminação pública, chamada TIP. Ela sim, era inconstitucional, mas a COSIP, a contribuição, não. Tanto que ela já está estampada na nossa Constituição. Ela foi trazida pela emenda 39 de 2002, no artigo 149A da Constituição. Ok? Então, pessoal, esses são os assuntos mais importantes dos tributos em espécies. Espero que vocês tenham gostado. São muitos detalhes, né? Eu vou postar esse mapa de uma forma mais organizada, mais esticada aqui para os lados, porque ele ficou muito para cima e para baixo, né? Muito na vertical. Mas eu vou postar ele de uma forma mais organizada, para ficar mais fácil de visualizar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí suas observações. Deixe seu gostei, deixe seus comentários, que eu vou gostar bastante de ler o que vocês têm a observar nesse assunto. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!